que deixou o mercado confuso e hoje é um dia para digerir tudo isso, por isso que a gente está aqui, né? Em relação ao juros, sim, veio em linha com o que o mercado estava esperando, o corte de 25, nada de novo aí. O que que teve de interessante, o que que teve de novo, tá? Primeiro, a questão do quantitative tightening, um aperto monetário quantitativo, né? O Fed disse que vai parar de fazer isso a partir do dia 1º de dezembro. O que que significa isso? Significa mais um vetor atuando a favor de uma política monetária menos restritiva, mais flexível, né? Porque quando ele fazia o aperto quantitativo, ele reduzia o seu balanço. E como que ele faz isso? Vendendo títulos, então ele entrega para o mercado um papel, um título. Quando ele para de fazer isso, de novo, é um sinal de uma política monetária menos restritiva, em linha com o corte de juros, coerente com o corte de juros. Então, essa foi uma gente que votou a favor de manutenção da taxa, de nem cortar. E ele fala, e depois o Powell fala exatamente sobre isso, e ali foi a grande frase que a decisão teve, não foi unânime, tem a falta de dados, a gente vai acompanhar, né, e cada decisão vai ser tomada em reunião, que, a meu ver, é muito o Powell ajustando expectativas. Eu ainda acho que vão cortar os juros em dezembro, mas ele tentou trazer um pouco de ajuste para essas expectativas. Porque a gente teve uma boa modificação, né? Você comentou aí sobre a sua expectativa ainda de corte em dezembro, mas ela tá mudando bastante, né? Principalmente desde ontem. Então eu vou pedir chamar a Ju e ela vai chamar aí também o gráfico e comentar um pouquinho aqui com a gente. Bom, a gente, justamente de manhã, a gente estava fazendo esse gráfico para mostrar exatamente como estavam as expectativas para corte de juros. Ontem, com o discurso do Powell, justamente a gente viu que o corte ainda estava ali em 66,6%, que é aquele azul um pouquinho mais escurinho, a segunda medida, para vocês conseguirem acompanhar certinho aí, que tinha essa expectativa de corte até um pouco mais reduzida, principalmente depois da fala do Powell, né, de que não haveria esse corte em dezembro. Mas a gente viu algo diferente hoje, né? A gente viu justamente essa diminuição, desculpa, esse aumento na possibilidade de corte e aumento muito, muito rápido, assim. Esse gráfico que a gente está mostrando para vocês já está até um pouco desatualizado. Vou pegar aqui exatamente as novas projeções. A possibilidade de corte passou para 74,8% contra essa nossa de 68,8%. Então, a gente está vendo, de fato, esse crescimento da possibilidade de corte, porque o mercado talvez não tenha entendido que realmente é um tom tão duro assim. O Powell foi bastante duro no discurso dele, mas justamente o mercado não tem acreditado muito, e o Will justamente trouxe muito bem isso, de que, de fato, o corte ainda pode acontecer. E aí eu queria entender se esse tom do Powell pode significar alguma coisa, ou realmente o mercado ficou mais calmo. Aqui é o ponto mais relevante, assim, o que que define a taxa de juros, que vai definir a taxa de juros, ele ressalta os receios em relação ao emprego, volta a falar de novo que o mercado de trabalho tem dado sinais de arrefecimento, que tem que ter cuidado, relativiza a inflação, né? Ele fala, olha, a inflação de tarifas ela tende a ser passageira, a gente já tem visto isso, está sendo menor do que esperado. Então, quando ele traça esse cenário, né, para a economia, ele basicamente está reafirmando a posição que já foi dada lá desde Jackson Hole, em agosto, de cortar juros. Então, acho, de novo, assim, na minha opinião, foi muito mais um ajuste de expectativas, tentar ajustar as expectativas do mercado em relação a cortes, a dizer que, olha, a gente ainda pode eventualmente parar, não cortar agora, cortar depois, enfim. É mais para. Porque as curvas de juros já vinham embutindo até cortes mais agressivos, com a taxa vindo para baixo de 3% lá em 2026, o que eu acho um pouco exagerado também. Então, a meu ver, foi um Powell tentando ajustar as expectativas do mercado, mas